Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu vos digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão sem alicerce. A torrente deu contra a casa e ela imediatamente desabou, e foi grande a ruína dessa casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje a igreja celebra a memória de São João Crisóstomo. Crisóstomo, que quer dizer boca de ouro. Um bispo, doutor da igreja. Quando ele pregava o evangelho, os corações das pessoas esquentavam e elas se convertiam. São João Crisóstomo, ele tem muitos livros. Tem até na coleção da Patrística, tem os livros com as homilias dele, que ajuda muito para que nós possamos entender o Evangelho, para que nós possamos entender a palavra de Deus. Que São João Crisóstomo, esse bispo maravilhoso, possa interceder por nós, uma vez que ele já se encontra no céu. Você viu o Evangelho de hoje. Lucas, capítulo 6, do versículo 43 até o 49. Jesus está falando da árvore boa, que dá bons frutos, da árvore ruim, que dão frutos maus, frutos podres. E Jesus está dizendo uma grande verdade. Não se colhe figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Eu já te pergunto, que frutos você tem dado? Padre José Augusto, que frutos você tem dado? Quando Jesus olha para você, para o Senhor, Padre José Augusto, ele compara você com a árvore boa ou a árvore ruim? Isso é um questionamento, meus irmãos, que nós precisamos fazer. Nós não estamos brincando de ser cristão. Nós estamos aqui levando uma coisa séria, porque o que está em jogo é a nossa salvação. Então, como você tem sido como cristão? E aí, Jesus fala: por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu vos digo? Meu Deus, isso é um tapa na nossa cara, é um tapa na minha cara. Porque é fácil nós
irmos à igreja e dizer, Senhor, estou precisando disso, Senhor, me ajuda naquilo. É fácil rezar o texto, é fácil fazer adoração. É fácil ouvir a palavra de Deus. Mas Jesus está dizendo, mas por que não põe em prática? Uma vez que ouviu, entra por um ouvido e sai pelo outro? É isso que Jesus está dizendo, Senhor, Senhor, mas não fazes o que eu digo? Aí Jesus agora faz essa comparação maravilhosa do homem que constrói uma casa na rocha e aquele que constrói a casa na areia. A rocha é Cristo. Cristo é a rocha. A areia é o diabo. Aquele que constrói a sua vida, coloca a sua vida não na rocha que é Cristo. Porque, meus irmãos, eu não sei se você tem um pouco de noção de construção. Eu também não tenho tanta noção assim. Mas eu me recordo que quando meu pai estava construindo a nossa casa, e aí tinha aquele engenheiro ali que estava nos dando como deveria, ensinando como a casa deveria ser feita. Ele dizia assim, olha, tem que cavar muito profundo, porque nesse lugar onde nós estamos, nesse terreno, é preciso que os alicerces eles sejam bem profundos para que a casa ela não venha a cair depois. E aí nós cavávamos ali, olha, porque eu também ajudei, graças a Deus, eu também ajudei a construir lá a casa nossa, da minha família. Nós cavávamos, colocávamos o cimento ali, até quando tudo ficou bem organizado, aí levantou-se as paredes. Mas se a gente chegasse ali, olhou o terreno, aí já ali em cima já colocasse os tijolos, essa casa não ia para frente, não. Aqueles que têm levado uma vida sem Deus, é justamente esse que tem construído a casa assim, de qualquer jeito. Mas aqueles que estão com Deus, está construindo a sua casa ali na rocha, não vai cair. Meus irmãos, a nossa vida com Jesus, a nossa fidelidade a Jesus, vai nos levar a uma vida santa e uma vida no céu com Deus. Mas para isso, é preciso ouvir o que Jesus nos ensina. E na medida que Ele vai nos ensinando, nós precisamos caminhar. É por isso que Jesus está falando dessa casa na rocha e a casa na areia. A sua vida está aonde? Eu vou dizer uma coisa, quem tem levado uma vida sem Jesus Cristo vai se dar mal, mas não vai se dar mal aqui não, vai se dar mal depois. Mas aqueles que estão levando essa vida com Jesus Cristo vai se dar bem. E aqui, meus irmãos, o demônio, o diabo, ele é traiçoeiro, sabe por quê? Porque aparentemente, olha bem que eu estou falando, aparentemente, aqueles que têm construído a casa ali na areia, de qualquer jeito, parece que eles estão bem. E aqueles que estão com Jesus, parece que estão mal. Parece. É só aparência. A questão é depois. Nós precisamos sempre entender que a nossa vida ela se fundamenta em Jesus Cristo e na recompensa futura, não é na recompensa de agora. Até Jesus sofreu, aparentemente nós vimos que Jesus estava sofrendo, mas Ele é Deus. Jesus estava com os olhos voltados para a eternidade, porque era lá que Ele estava, Ele foi o que veio do céu. E Ele quer que nós também estejamos com o nosso olhar voltado para a eternidade. Por isso que quando Jesus diz, é para dar 2 pulos, é para dar 2 pulos.
Não adianta ouvir que Jesus disse que é para dar 2 pulos e você não dá, e eu não dou. E aí a nossa vida não se fundamenta na rocha que é Cristo. E aí, meus irmãos, nós vamos perder a nossa salvação. Eu pergunto mais uma vez, você está firmando a sua vida aonde? Na rocha ou na areia? A areia é o diabo, a rocha é Cristo. Na areia, ouve, mas não pratica. Na rocha, se ouve e pratica. Na areia, se perde, vai para o inferno um dia. Na rocha, vai para o céu. Cabe a nós escolhermos. De que adianta dizer Senhor, Senhor, mas não fazes o que eu digo. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.